1937. Milhares de prisioneiros e civis foram executados sem exceção. Entre os carrascos, um oficial se destacava. Sua arma era uma sabre de oficial japonês. A lâmina não era um adorno. Tornou-se um instrumento de extermínio sistemático. Mais de 300 homens foram decapitados em poucas semanas por suas mãos. A violência varria a cidade ocupada. As ordens do comando eram diretas. Nenhum rastro de resistência deveria sobrar. A logística da morte era simples. Os prisioneiros eram reunidos em grupos, forçados a ajoelhar na terra batida e mortos em massa. Usavam rifles, usavam baionetas. O oficial usava sua espada. No quadro, observa-se o brilho do aço contra o pescoço das vítimas. O sangue manchava o uniforme, mas as execuções não paravam. O assassinato deixou de ser um excesso isolado. Tornou-se um mecanismo de controle aceito. A brutalidade virou rotina. A hierarquia militar legitimava cada golpe. Quem era o homem que executou pessoalmente centenas de prisioneiros? À primeira vista, um oficial cumprindo ordens, mas na prática, um assassino em série fardado. Como ele se tornou um exemplo de disciplina para seu exército? Por que foi levado diante de um tribunal estrangeiro anos depois? O que aconteceu com o executor que virou símbolo de um massacre? O destino de um carrasco raramente é o esquecimento. Os registros da época mostram a frieza nos olhos dos soldados. Ouve-se o som do metal cortando o ar. Não havia margem para erro ou piedade. A história desse oficial começa muito antes do primeiro golpe de espada. A origem do carrasco revela a face de um sistema. O tribunal deu a sentença. Março de 1905. Tóquio. Gunkichi Tanaka nasce em um Japão que respira expansão. O Império já havia derrotado a China e a Rússia. Agora, o país consolidava sua força como potência regional. Por que Tanaka se tornou um executor? O sistema não aceitava menos que a perfeição. A resposta é simples. Ele foi moldado pelo militarismo desde o berço. A educação de Tanaka foi uma ferramenta de controle. Nas salas de aula, ele memorizava o rescrito imperial sobre educação de 1890. O texto exigia lealdade absoluta ao imperador e espírito de sacrifício. Não era apenas ensino, era doutrinação. Na adolescência, ele entrou para a academia preparatória de oficiais. O regime era brutal. Disciplina física rigorosa e artes marciais constantes. Kendo e Jukendo não eram esportes, eram treinamentos de morte que uniam o oficial à sua lâmina. À primeira vista, apenas treinamento técnico. Mas na prática, a criação de uma mentalidade de superioridade racial sobre outros povos asiáticos. A próxima etapa foi a Academia Militar Imperial. O primeiro ciclo ocorreu em Osaka e Saitama. Foram 2 anos de estudos acadêmicos e táticas de infantaria. Tanaka foi enviado para um regimento ativo por 8 meses. Pela primeira vez, ele comandou homens reais. A dinâmica era clara. O oficial exerce autoridade inquestionável. A tropa obedece cegamente. O segundo ciclo aconteceu em Sagamihara. O treinamento ficou mais perigoso. Exercícios com munição real. Simulações de combate corpo a corpo. A história era ensinada como uma sucessão de vitórias japonesas. O objetivo era incutir uma mentalidade ofensiva. O cotidiano era regido por punições físicas. Erros individuais resultavam em castigos para todo o grupo. Isso criou oficiais endurecidos e prontos para cumprir ordens sem objeções éticas. Na filmagem da época, nota-se, os cadetes marcham como uma única máquina de ferro. Tanaka recebeu sua comissão como segundo-tenente. Ele agora pertencia a uma casta superior. O símbolo desse status era o sabre. Para Tanaka, a arma tinha alma. Ele a batizou de Tsukishiro. O sabre não era apenas um acessório, era uma ferramenta de execução. A cultura militar reinterpretou o Bushido. O código exigia desprezo pela vida e ausência de compaixão pelo inimigo. Manuais de instrução afirmavam: a morte em combate é o serviço supremo. Ouve-se o som metálico das lâminas sendo desembainhadas nos pátios de treino. Sua primeira missão real foi no 45º Regimento de Infantaria da 6ª Divisão, uma unidade de elite, experiente em operações na China. Tanaka assumiu o posto de capitão de companhia. Ele comandava dezenas de soldados prontos para o ataque. O contexto político no Japão era de radicalização. Em meados da década de 30, os militares tomaram o controle total do governo. A guerra contra a China era vista como inevitável e necessária. Tanaka não recebia apenas ordens técnicas, ele era o braço de uma ideologia expansionista.
O sistema recompensava a dureza com subordinados e a frieza no comando. Quem hesitava era descartado. Tanaka não hesitou, mas isso era apenas o começo. Julho de 1937. O incidente da ponte Marco Polo, perto de Pequim, dispara o conflito aberto. O 45º Regimento de Infantaria recebe ordens de mobilização imediata. O destino, a campanha de Xangai. No quadro, soldados embarcando em trens partindo para o continente. Ali, o exército imperial encontraria uma resistência feroz. O caminho para a guerra estava aberto, e Tanaka estava pronto para usar sua Tsukishiro. Assim começou a trajetória de um dos nomes mais sombrios do conflito. Sangue e cinzas no caminho para Nanquim. Julho de 1937. O confronto na ponte Marco Polo mudou tudo. O que eram apenas escaramuças de fronteira virou uma guerra aberta entre Japão e China. Semanas depois, o alto comando japonês concentrou forças massivas em Xangai. Era o maior porto comercial do país e o centro estratégico do governo de Chiang Kai-shek. A cidade tornou-se um alvo militar e simbólico. Conquistá-la serviria para provar a superioridade absoluta do exército imperial. A batalha durou de agosto a novembro daquele ano. Foi um dos combates mais intensos de toda a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Centenas de milhares de soldados lutaram de ambos os lados. O 45º Regimento de Infantaria da 6ª Divisão foi enviado nas primeiras semanas. O capitão Gunkichi Tanaka estava lá. Sua divisão já tinha experiência no norte da China e na Manchúria. Mas Xangai era um cenário diferente. No quadro, combate urbano em larga escala. Trincheiras improvisadas em ruas estreitas, snipers escondidos em prédios civis, bombardeios contínuos reduzindo bairros inteiros a ruínas. Xangai virou uma guerra de exaustão prolongada. A densidade populacional e as concessões estrangeiras travavam o avanço. A aviação japonesa bombardeava fábricas, armazéns e áreas residenciais. Enquanto isso, as forças chinesas resistiam mais do que o esperado, apesar das armas obsoletas. Para oficiais como Tanaka, Xangai foi o batismo na guerra urbana total. Ouve-se o barulho das explosões constantes. O combate era feito casa a casa. Usavam-se granadas e lança-chamas em espaços fechados. A artilharia pesada destruía qualquer posição fortificada. Relatórios japoneses registraram o choque. A resistência chinesa superou as estimativas. Isso gerou frustração nas tropas imperiais. À medida que a batalha se arrastava, o comando japonês mudou a tática. O objetivo agora era quebrar o moral do inimigo através do terror. Execuções sumárias de prisioneiros tornaram-se a norma. A premissa era simples. Prisioneiros atrasavam a mobilidade das unidades. Soldados capturados eram eliminados em grupos, muitas vezes na frente de outros combatentes. O efeito psicológico era a prioridade. Nas zonas ocupadas, o saque era organizado. Lojas, armazéns e casas eram esvaziados por completo. A justificativa era a punição pela resistência. A população civil, presa no fogo cruzado, sofria ataques diretos das tropas de ocupação. A brutalidade foi aceita como parte da operação. Tanaka e seus homens participaram de ações cada vez mais cruéis. A doutrina do alto comando era clara. Compaixão era uma fraqueza tática. Todo cativo era um fardo logístico inaceitável. Fuzilamentos coletivos e execuções com baioneta viraram procedimentos padrão. Com o tempo, essas práticas foram normalizadas. Unidades que antes hesitavam passaram a adotar a rotina de morte. A pressão do combate e a raiva pela resistência consolidaram um clima de violência sistemática. Novembro de 1937. A batalha terminou após a retirada chinesa para o interior. O Japão controlava Xangai, mas o custo foi alto. 10.000 baixas no exército imperial. Ficou claro que não haveria vitórias rápidas. O alto comando avaliou a situação. Para vencer, era necessário intensificar o terror. A 6ª Divisão e a 116ª receberam a ordem: avançar para Nanquim, a capital chinesa. General Iwane Matsui comandava o exército expedicionário. Para ele, tomar a capital era indispensável para esmagar Chiang Kai-shek. Em Tóquio, a visão era a mesma. A queda de Nanquim deveria ser um golpe devastador no espírito chinês. A marcha durou centenas de quilômetros. A lógica da violência de Xangai foi levada para o campo.
Vilarejos pelo caminho tornaram-se cenas de execução. Civis eram acusados de colaborar com o inimigo e eliminados. Prisioneiros eram mortos na hora para não atrasar o passo. Muitas vezes, aldeias inteiras eram incendiadas, era retaliação ou tática de terra arrasada. A distinção entre soldado e civil desapareceu por completo. No mundo rural, todos eram vistos como hostis. Isso justificava medidas preventivas de extrema violência. Tanaka comandava sua companhia nessas operações. Documentos da unidade registram encontros com restos de tropas chinesas. O resultado era sempre o mesmo: execuções sistemáticas. A eliminação de prisioneiros virou um processo diário. As ordens de Matsui eram explícitas. Nanquim deveria ser conquistada por qualquer meio necessário. O alto comando queria uma demonstração de que a vitória imperial era inevitável. Mesmo com o exército chinês enfraquecido, o Japão escolheu aplicar o terror sistemático. Durante a marcha, o abismo entre o Japão e as leis internacionais de guerra aumentou. Saques e violência indiscriminada não eram mais exceções. Eram práticas incentivadas pelos oficiais. Dezembro de 1937. Tanaka e seu regimento chegam aos arredores de Nanquim. Na filmagem da época, nota-se, a capital exala sinais de colapso. Refugiados se amontoam. O exército de defesa está desorganizado. O governo fugiu para Wuhan. O cenário estava pronto. As práticas aprendidas em Xangai seriam aplicadas com força máxima. O cerco ia começar. Nanquim estava prestes a cair. Aqui, o destino de milhares foi selado. – 9 de dezembro de 1937. Tropas japonesas alcançam os arredores de Nanquim. A capital da República da China estava cercada por muralhas altas e extensas, mas a defesa era impossível. Por que Nanquim caiu tão rápido? O exército chinês estava em frangalhos. Após a retirada de Xangai, as tropas de Tang Shengji estavam mal equipadas e desmoralizadas. Do outro lado, as divisões japonesas tinham o dobro de homens, artilharia pesada e suporte aéreo constante. À primeira vista, uma fortaleza impenetrável, mas na prática, uma armadilha mortal. O alto comando japonês lançou um ultimato. Aviões despejaram panfletos sobre a cidade exigindo rendição imediata. O aviso era claro: rendição em 24 horas ou uma ofensiva total. Tang Shengji rejeitou a proposta. Ele tinha ordens para resistir, mesmo com o governo de Chiang Kai-shek já fugindo para Wuhan. Nanquim era agora apenas um símbolo político vazio. 10 de dezembro. A ofensiva começa. O som é ensurdecedor. Bombardeios de artilharia e ataques aéreos atingem as muralhas e instalações militares. Mas os projéteis não escolhem alvos. Bairros residenciais densamente povoados começam a explodir. No quadro, fumaça preta cobrindo o horizonte da capital. 12 de dezembro. A defesa colapsa. Tang Shengji ordena uma retirada geral para o oeste. Não houve coordenação. O caos tomou conta das ruas. Soldados chineses arrancavam seus uniformes para se misturar aos civis. Outros eram fuzilados por suas próprias unidades que tentavam impedir a fuga. Dezenas de milhares ficaram encurralados nas margens do rio Yangtze. 13 de dezembro. As divisões 6 e 116 entram em Nanquim. Não houve resistência organizada. Os portões principais foram ocupados imediatamente. Quase 250 mil civis permaneciam na cidade, totalmente expostos aos invasores. A prioridade japonesa era clara: neutralizar soldados chineses. Na prática, qualquer homem em idade de combate era um alvo. No vídeo, percebe-se a escala. Milhares de homens sendo amarrados e levados. Na área de Tiaguan, o massacre foi sistemático. Mais de 50 mil prisioneiros foram concentrados e fuzilados em rodadas sucessivas. O procedimento era mecânico. Os cativos cavavam valas, eram perfilados e abatidos com metralhadoras. Sobreviventes eram finalizados com baionetas para economizar munição. Corpos eram jogados no rio ou enterrados em covas improvisadas. Isso durou dias. O clima de terror se intensificou. Soldados japoneses invadiam casas, lojas e armazéns. Tudo o que tinha valor era saqueado. Instituições públicas foram esvaziadas sistematicamente. A ordem urbana desapareceu. Não havia polícia. Não havia autoridade. Houve-se o estalar das chamas por toda parte. Incêndios deliberados foram iniciados após os saques para apagar rastros e intimidar a população.
Em poucas semanas, 1/3 de Nanquim foi reduzido a cinzas. Mas isso era apenas o começo. A violência sexual tornou-se uma ferramenta de controle. Mulheres de todas as idades eram caçadas por grupos de soldados. Os ataques aconteciam em público diante de familiares. Muitas eram assassinadas logo depois. O terror atingiu crianças e idosos sem distinção. Estrangeiros na cidade registraram tudo. John Rabe, um empresário alemão, anotou os massacres diários em seu diário. Minnie Vautrin, missionária americana, recebia ondas de mulheres feridas em busca de abrigo. O Comitê Internacional criou uma zona de segurança para 200.000 refugiados, mas as fronteiras da zona não eram respeitadas. Soldados japoneses entravam para capturar mulheres ou supostos combatentes. Não havia garantia de vida. Onde estava o comando japonês? Observando. A cadeia de comando não punia os excessos, ela os encorajava como instrumento de intimidação. Execuções coletivas, saques e estupros ocorriam simultaneamente em todos os setores. Nanquim deixou de ser uma capital política para se tornar um campo de extermínio. Os métodos variavam: metralhadoras, granadas para grupos grandes ou baionetas para execuções individuais. A vida humana perdeu o valor comercial e moral. Oficiais de alta patente participavam diretamente das matanças. Alguns usavam espadas, outros armas de fogo. O envolvimento dos comandantes legitimou a barbárie. A violência não era um acidente, era o plano. Assim terminou o cerco e começou o pesaduto. Os corpos foram removidos apenas quando o cheiro se tornou insuportável para os ocupantes. "300 mortes em uma única lâmina. O que começou como controle virou rotina na ocupação. O sabre Sukihiro não era apenas uma arma, era uma ferramenta de gestão de corpos. Por que a espada ainda era usada na era das metralhadoras? O motivo era simples: economia de munição e a manutenção de um mito medieval. A arma simbolizava a continuidade da tradição samurai em meio ao caos da modernidade. 80 anos atrás, o oficial japonês Kunkichi Tanaka portava o Sukihiro. Era um sabre forjado com técnicas tradicionais, adaptado para a produção em massa da guerra. Na prática, a espada tornou-se a identidade profissional de Tanaka. No vídeo, nota-se: a lâmina é longa, curva e feita para um único propósito: cortar. O massacre de Nanquim utilizou fuzilamentos, baionetas e granadas. Tanaka escolheu o aço. Documentos militares e judiciais do pós-guerra confirmam: ele executou pessoalmente mais de 300 pessoas. O número aparece de forma constante em todas as fontes da época. À primeira vista, execuções por punição, mas na prática, um sistema de descarte humano. O exército japonês capturou milhares de soldados chineses. Eles não tinham recursos para mantê-los. A solução foi a eliminação física sistemática. Tanaka assumiu o papel principal nessas operações de limpeza. O procedimento seguia um padrão mecânico. Grupos de prisioneiros eram reunidos em valas ou pátios. Eles eram forçados a ajoelhar. Soldados seguravam as vítimas para evitar movimentos bruscos. Tanaka se aproximava com o Sukihiro desembainhado. Ouve-se o som do impacto. O corte era direcionado para separar a cabeça do corpo em um único movimento. Às vezes, um segundo golpe era necessário para terminar o serviço. Centenas de vezes. Em poucas semanas, o que era um ato de guerra virou uma tarefa burocrática e repetitiva. Mas isso era apenas o começo. O uso do sabre reforçava a imagem do oficial como herdeiro dos guerreiros antigos. A propaganda militar japonesa não escondia a brutalidade. Pelo contrário, ela exultava a violência. As execuções eram públicas. Os soldados assistiam para aprender a ter determinação. No quadro, Tanaka posa ao lado de corpos. A fotografia circulou em jornais japoneses como símbolo de coragem. A obra, Soldados Imperiais, de Yamanaka Minotaro, apresentou Tanaka como o modelo a ser seguido. A habilidade de decapitar rapidamente era vista como uma virtude técnica. Não havia crime para o Estado japonês, apenas eficiência moral e racial. Depois, ficou pior. O caso de Tanaka não foi isolado. Ele competia em visibilidade com outros oficiais como Mukai e Noda, que realizavam concursos de decapitação. A lógica operacional era transformar o assassinato em um esporte de resistência. O registro histórico congelou essas ações. Nos tribunais chineses após a guerra, promotores usaram a própria propaganda japonesa contra Tanaka. Ele negou parte das acusações, mas as provas eram visuais.
Fotografias de sua própria autoria o condenaram. A câmera registra. O prisioneiro está de olhos vendados. Tanaka levanta o sabre. A velocidade da execução não deixava espaço para hesitação. Os soldados que assistiam incorporavam essa rotina à disciplina militar. A violência extrema foi integrada ao comportamento do grupo. Durante as semanas após a queda de Nanquim, as mortes pelo Sukihiro se somaram aos fuzilamentos em massa. O Comitê Internacional da Zona de Segurança começou a receber relatórios sobre execuções por espada em diversos pontos da cidade. No início, os nomes eram desconhecidos. Mais tarde, as investigações ligaram os relatos diretamente a Tanaka. Não havia margem para erro na identificação. O Sukihiro e seu dono tornaram-se um único registro de massacre. A arma não era mais um objeto, era o identificador histórico de um crime sistemático. Assim, terminou o rastro de sangue de Kunkichi Tanaka. 4 fatores principais consolidam a notoriedade de Gunkichi Tanaka. A escala das execuções que ele realizou pessoalmente, a propaganda japonesa que o exaltava como um oficial modelo, a preservação de evidências fotográficas após o conflito e, finalmente, sua visibilidade absoluta como um dos principais culpados pelo massacre de Nanquim. Por que Tanaka se tornou o rosto da barbárie? À primeira vista, ele era apenas um capitão, mas na prática, ele era a personificação da máquina de extermínio japonesa. 13 de dezembro de 1937. O exército imperial japonês rompe as defesas e entra em Nanquim. O que se seguiu foram 6 semanas de violência sistemática e ininterrupta. No quadro, a cidade sendo devorada pelo fogo. Os eventos não foram atos isolados de soldados rebeldes, foi o resultado de um padrão coletivo. O alto comando não apenas tolerou, mas incentivou as atrocidades. A ocupação misturava execuções em massa de prisioneiros com saques organizados. A população civil não tinha para onde fugir. A violência sexual foi um dos pilares da invasão. Estimativas variam, mas o consenso aponta para dezenas de milhares de mulheres estupradas. Não havia distinção de idade ou classe social. Meninas e idosas eram alvos iguais. Soldados invadiam casas ou interceptavam mulheres nas ruas. Na maioria das vezes, o ataque terminava em morte. Ouve-se o som de baionetas e disparos a queima-roupa. Os corpos eram frequentemente mutilados após o crime. Diários de observadores estrangeiros documentam o horror em tempo real. Minnie Vautrin, uma missionária americana, transformou uma universidade em refúgio. Ela registrava a chegada diária de mulheres em estado crítico. O relato é seco. Cortes, traumas e desespero. John Rabe, um empresário alemão, também escreveu sobre o caos. Ele liderava o Comitê Internacional na Zona de Segurança. Rabe descreveu como os soldados ignoravam protestos formais e sequestravam mulheres à força dentro da área protegida. Estes depoimentos provam que a violência era um componente institucional da ocupação. O comando japonês observava tudo em silêncio. Nenhuma ordem foi dada para interromper os abusos. A tolerância transformou o estupro em uma ferramenta de controle. Não havia margem para erro na interpretação dos fatos. O exército agia como uma engrenagem única de destruição. Assim, o massacre foi oficializado.